Eu tô desenvolvendo a minha própria criptomoeda. Ai, eu não faço ideia do que seja isso. Foi isso. A Frincoin acaba de ser classificada como o instrumento financeiro mais estável do mundo, superando o ouro, a bolsa e o milho de beira de estrada. Eu montei uma equipe com os maiores matemáticos e especialistas em criptografia que já existiu. Eles vieram desenvolver a Burns Coin. The door just asked me to buy your drink. Vou chegar tarde, Homer. Hanging with the Frank. Neste episódio, Lisa resolve fazer uma redação escolar sobre o professor Frink e, no processo, descobre que ele está desenvolvendo sua própria criptomoeda. O projeto dá certo, Frink cria a moeda e se torna o homem mais rico de Springfield. O Sr. Burns, revoltado com a concorrência, decide acabar com a festa e encontra uma fórmula matemática para anular todas as criptomoedas. No fim das contas, sentindo-se muito solitário, Frink abre mão de todo o seu dinheiro e é ele mesmo quem resolve a equação de Burns. Soltem os cachorros! A história começa com Lisa reunida com a família. Ela está super animada porque Springfield finalmente ganhou um restaurante vegano. Marge diz que já imaginava que a filha ia gostar da novidade e que Lisa merece ter sempre a comida que mais gosta. Em seguida, uma garçonete aparece e entrega o prato vegano para Lisa. Lisa pergunta se o Homer tem certeza de que quer comer naquele lugar. Homer ri e responde que pode comer qualquer coisa, sem problema. Bart não entende a situação e questiona se Marge e Homer estão bajulando a Lisa. Bart ri e brinca que Lisa deve estar na última refeição para ser tão bajulada assim. Aposto que você vai querer parecer magra no caixão, então eu vou comer sua sobremesa, valeu? Claro, pode comer. Você vai ficar igual ao papai. Marge garante que não é isso, que eles só querem deixar Lisa feliz. Então Marge pergunta se Lisa já decidiu sobre quem vai escrever na redação da pessoa mais interessante. Bart comemora, dizendo que esse mistério foi resolvido. Ele comenta que a escola, mais uma vez, está colocando os pais um contra o outro para brigar pela atenção dos filhos. Bart diz que agora é a vez do Homer e que ele precisa se vender para conquistar a Lisa. Homer se aproxima de Lisa e diz que a conhece há muito tempo e até pode mudar os hábitos para comer sempre comida vegana. Marge comenta que a única pessoa mais importante que ela conhece é um homem laranja. Lisa anuncia que, depois de pesquisar bastante, escolheu falar sobre o professor Frink. Homer não faz ideia de quem seja, então Lisa precisa fazer uma mímica para ele se lembrar. Ela explica que Frink dedicou a vida inteira para ajudar o mundo com a ciência. Homer pergunta se Lisa pode dizer para ele se ficou em segundo ou terceiro lugar. Lisa responde que não vai seguir esse método de classificação. Melhor eu não seguir por esse caminho. Tudo bem, então eu já posso acabar com essa farsa vegana. A cena corta para a Universidade de Springfield. Frink está lendo uma revista quando Lisa aparece. Ela agradece muito por ele ter permitido a visita ao seu local de trabalho. Hassler comenta que o Frink não recebe visitas desde a época em que o advogado dele tentava ajudar em um processo contra um macaco. Lisa pergunta quem é essa pessoa e Frink explica que é a professora de humanas e que eles só dividem a sala. Lisa liga seu gravador e pergunta desde quando ele está no mundo da ciência. Frink ri e conta que está nesse mundo desde que nasceu. Ele diz que nasceu graças à ciência, porque é um bebê de proveta. Frink explica que cresceu em uma família de químicos e que a única forma de ser notado era fazendo coisas relevantes ou mudando sua voz. A única maneira de ser notado era através da ciência e mudando o tom da minha voz para que eles não tivessem como evitar de me notar. Ele comenta que num mundo cheio de gênios, ele se sentia apenas um figurante. Lisa diz que sente pena por ele não ser tão famoso. Frink responde que está tranquilo com isso, mas que tudo vai mudar porque está desenvolvendo uma criptomoeda. Lisa fica confusa e diz que não faz ideia do que é aquilo. Frink pergunta o que a escola está ensinando para os alunos. Lisa responde que só como pegar café para os professores. Frink então dá uma explicação rápida sobre criptomoedas para Lisa, que finalmente entende. Ele admite que ainda tem muitas dúvidas, mas acredita que é isso que vai deixá-lo rico. Poucos dias depois, um jornalista anuncia na TV que Frink inventou a Frink Coin e se tornou a pessoa mais rica da cidade. O jornalista explica que a Frink Coin acabou de se tornar a moeda mais segura de todas, superando até o ouro e o milho de beira de estrada. Burns está assistindo a reportagem e fica indignado por ter outro bilionário na mesma cidade.
Bilionário? Como ele conseguiu fazer dinheiro? Parafina, óleo de castor, espartilhos de barbatana de baleia para as mulheres? O assistente de Burns explica que Frink fez apenas uma criptomoeda. Burns diz que também tem uma criptomoeda e que a guarda numa cripta. O assistente corrige, explicando que uma criptomoeda é uma cadeia de blocos matemáticos. Ele continua dizendo que com essa nova moeda digital, Frink acaba de se tornar a pessoa mais rica de Springfield. Burns não acredita e pergunta se ele não é mais o homem mais rico da cidade. O assistente confirma com pesar que infelizmente não é mais. Ele acaba chamando Burns de Monty, o que deixa Burns furioso. Burns questiona como ele se atreve a chamá-lo assim e diz que, se o assistente acha que pode falar seu primeiro nome só porque ele mastiga a comida devagar, está muito enganado. O assistente se desculpa e promete que isso não vai mais acontecer. Burns diz que é melhor mesmo e avisa que vai comer seu jantar. Ele pega um prato cheio de lagosta. O assistente comenta que é alérgico a frutos do mar. Burns ri e diz que ele não é. Então, Wayland. Burns ordena que o assistente comece a mastigar, chamando-o de Wayland. O assistente começa a mastigar a comida, mas acaba tendo uma reação alérgica. Sou Wayland. No dia seguinte, Lisa vai até a sala de Frink para saber como ele está lidando com a riqueza. Hasler comenta que Frink ainda não conseguiu investir nenhum centavo em um desodorante forte. Frink explica que os primeiros milhões foram para pagar pesquisas, mas que mesmo com todo o dinheiro que sempre quis, ele ainda se sente frustrado e solitário. Lisa sugere que ele comece a cuidar mais de si mesmo e pergunta o que ele sempre quis ter. Frink responde que sempre desejou ter canetas de várias cores. Ele conta que até tentou inventar uma, mas não deu muito certo. Lisa diz que Frink pode comprar quantas canetas quiser e qualquer outra coisa que desejar. Hasler pergunta se Frink pode comprar um silenciador para o assobio nasal dele. Frink fica irritado e diz que Hasler nunca mais vai precisar escutar aquele assobio nasal. Um tempo depois, Hasler está sozinha na sala e ainda escuta o assobio sem entender como, já que Frink está em Chicago. Eu continuo ouvindo! Ele está em Chicago! A cena muda para o bar do Moe, onde Homer bebe com os amigos. Ele conta que Lisa se ofereceu para pagar a conta dele com o dinheiro que está ganhando graças a Frink. Homer pergunta se o Moe aceita Frink Coin. Moe responde que aceita qualquer tipo de moeda, menos moedas europeias. Ele explica que perdeu todos os seus fundos de investimento por causa de uma moeda europeia e que não sabe o que o Frink deve estar fazendo naquele momento. De volta a Frink, Lisa chega à sua nova mansão e pergunta se ele está mais feliz, agora que tem tudo o que queria. Frink responde que não, que mesmo com tudo, não consegue se sentir alegre. De repente, uma encomenda da Amazon quebra a janela e cai na sala. Continuo triste. Ah, coitadinho. Nunca vi uma entrega da Amazon, se acalma aí. Mais tarde, durante o jantar, Lisa conta para a família como Frink está infeliz. Marge diz que sente muita dor por ele, porque ele não é rico na coisa mais importante de todas. Homer pergunta se era saúde, mas Lisa nega e explica que o Frink não tem nenhum amigo para sair e descansar. Lisa pergunta se Homer poderia levar o Frink até o bar do Moe. Homer reclama que isso seria pior do que receber visita das irmãs da Marge. Marge avisa que elas estarão chegando em 20 minutos. Homer muda de ideia e decide levar o Frink ao bar. Ele sai correndo e Patty comenta que nunca tinha visto um gordo andar tão rápido. Selma ri e pergunta se Patty tem algum cigarro. Patty responde que parou depois que foi para a Disney. No bar, Mal está fazendo um jogo de trivia com os clientes. Homer chega e apresenta seu novo amigo, Frink. E eu poderíamos ficar com vocês? Tá, mas jogamos há muito tempo. Não vão chegar do nada e entrar para a parede de campeões de trivia. Um pouco mais tarde, Frink já está jogando com eles e acerta todas as perguntas, deixando todo mundo feliz com sua presença. De volta à usina, Burns caminha furioso. Seu assistente aparece e o cumprimenta. Burns pergunta por que ele não está mais usando seu primeiro nome. O assistente pede desculpas novamente e comenta que não gostou de usar aquele vocabulário com Burns. O assistente elogia a caminhada de Burns e revela um plano para torná-lo o mais rico da cidade de novo. Ele juntou os melhores matemáticos para criar uma criptomoeda para Burns. Burns pergunta se isso será feito com moedas de verdade. Ele comenta que, se for assim, quer que as moedas sejam produzidas com um material radioativo para acabar com a vida de todos os mineradores.
Smithers apresenta a nova equipe. Um dos membros comenta que descobriu vários erros no sistema de segurança da usina. As gerações estão crescendo exponencialmente. Burns pede para Smithers dar um puxão no novo membro e Smithers o faz, deixando o rapaz dolorido. Nós estão crescendo exponencialmente. Smithers, mostra para esse sabidinho o esfregão de McKinley. Burns se aproxima da equipe e diz que a única função deles é criar uma moeda que o deixe rico o suficiente para comprar quantos times de futebol quiser. Smithers pede para todos darem o melhor de si, mas de novo chama Burns de Monty, deixando-o furioso. Smithers percebe o que falou, diz que é um homem doente e que vai buscar ajuda urgente. A cena corta para Smithers numa sessão de terapia em grupo. Uma psicóloga pergunta se ele tem raiva do Burns. Smithers nega, mas se abre para a psicóloga dizendo que sacrificou muitas partes da vida para o Burns e que ele nunca retribuiu nada. A psicóloga receita um remédio para Smithers e diz que ele vai precisar disso quando tiver muita vontade de falar qualquer coisa para o Burns. Tailândia, vou te passar uma prescrição de bajolantanil. Tome um toda vez que sentir vontade de falar o que pensa. Muito obrigado. Enquanto isso, Frink está bebendo com seus novos amigos. Moe pergunta por que Frink ainda está no bar dele, enquanto poderia estar levando todos os seus novos melhores amigos para lugares melhores. Frink concorda que Moe tem razão e explica que vai levar todo mundo para os lugares mais legais de Springfield. Lenny pede para todos saudarem Frink, que diz que o número exato de saudações deveria ser 1,5. Lenny comemora e faz exatamente isso. Frink então sai com todos, curtindo os lugares mais chiques e caros da cidade. De volta a Burns, ele pergunta por que sua equipe ainda não desenvolveu uma nova moeda. Um dos membros explica que a Frink Coin é poderosa demais para competir. Outro sugere que eles poderiam criar uma solução para acabar com todas as moedas, mas para isso precisariam resolver uma equação matemática extremamente difícil. Burns pergunta quanto tempo eles vão levar para terminar essa equação. Um dos membros responde que, mesmo trabalhando durante toda a vida, ainda precisariam de mais 900.000 anos para finalizar. Burns fica ainda mais irritado e começa a o agredir a equipe. Quanto ao Frink, se não posso quebrar seu banco, vou quebrar seu espírito. De volta a Frink, ele está jogando baralho com seus novos, melhores amigos. Burns aparece e o chama para uma conversa particular. Ele diz que os amigos de Frink só estão interessados no seu dinheiro. Frink diz que não acredita nisso, que seus amigos são pessoas de verdade e gostam de estar ao seu lado. Burns fala sobre a maldição de ser rico, nunca saber se as pessoas estão por perto por amizade ou pelo dinheiro. Frink começa a pensar nisso e, olhando pela janela, desconfia que todos estão se aproveitando dele. Mais tarde, Frink está dando a entrevista final para Lisa. Ele diz que está muito triste, sem saber se seus amigos são de verdade. Lisa explica que Frink não precisa se preocupar com Burns. Ela diz que Burns é uma pessoa terrível, que só gosta de ver o caos na vida dos outros e de atormentá-los. Lisa continua dizendo que Burns não entende nada sobre o coração humano. Ela conta que tem apenas 8 anos, mas já presenciou várias coisas na infância. Lisa explica que seus pais já se separaram várias vezes e que seu irmão é uma ferida no joelho da sociedade. Ela comenta que sempre tentou fazer amizade com cavalos, mas eles sempre acabam fugindo da cidade. Frink fica impressionado e comenta que Lisa já teve uma vida intensa, mesmo com tão pouco tempo. Você teve uma vida e tanto, hein? Mas nem tudo foi ruim. Eu tive um amigo de jazz. E morreu. Um pouco depois, Burns e Smithers levam a tal equação para a praça da cidade. Burns acredita que, se deixar a equação ali, alguma pessoa aleatória vai aparecer e resolver o problema. Smithers pergunta o que vai acontecer caso o plano não funcione. Burns responde que vai chamar seus amigos Elu para resolverem o problema. Smithers explica que não será possível, porque todos os amigos de Burns já passaram para o outro lado e que os filhos deles também os acompanharam. Krusty aparece e reclama de como a cidade é burra. Várias pessoas passam pelo painel com a equação, comentando sobre a incompetência da cidade. Wigan passa e diz que está feliz por não ser mais um outdoor falando mal dele. Chefe Wigan, parem os próximos 6 Star Wars. Quem faria algo assim? De volta a Frink, ele está com Lisa na porta do bar do Moe.
Ele explica que vai usar o método científico para testar se seus amigos são de verdade. Frink entra no bar e cumprimenta a todos. Carl diz que mal pode esperar para ficar no camarote assistindo ao jogo de beisebol. Lenny comenta que nem vai assistir ao jogo, só vai ficar comendo. Frink se desculpa e explica que teve alguns problemas e acabou comprando ingressos comuns para eles. Lenny mente, dizendo que tem um compromisso e precisa levar a avó para o jiu-jitsu. Carl continua a mentira e comenta que vai acompanhá-lo. Todos vão embora, deixando Frink sozinho. Lisa entra e ele diz que o experimento ainda não acabou. Tá legal, calminha. O experimento ainda não está concluído. Vamos ver uma coisa. Naquela noite, Frink janta com Kirk e outra pessoa. Kirk começa a rir e comenta que nunca entendeu como Frink consegue falar coisas tão sem sentido para ele. Frink explica que estava apenas falando em mandarim. Quando a conta chega, ele pergunta se alguém pode pagar por ele. Mas todos desaparecem, deixando-o sozinho de novo. De volta à sua casa, Frink comenta que seu único amigo agora será a inteligência artificial. Um robô aparece e diz que seu primeiro pensamento independente foi não gostar de Frink. Mais tarde, Smithers acorda Burns e os dois correm para a praça. Burns agradece a Smithers e comenta que estava tendo um pesadelo e que se Smithers não o tivesse acordado, ele ainda estaria sonhando. Smithers pede desculpas e comenta que não deveria ter comido a segunda amora no jantar. Smithers explica que alguém foi até a praça e resolveu a equação que anula a criptomoeda de Frink. Todos ficam impressionados. Lema levou um arpão na cabeça, foi içado ao convés e teve as tripas retiradas. Matematicamente falando. Burns pergunta quem foi o responsável por resolver aquela equação. Bromer se oferece, mas logo muda de ideia e comenta que estava apenas brincando. Burns diz que não se importa com quem foi, pois agora ele voltou a ser o homem mais rico de Springfield. Em silêncio, Lisa percebe que a única pessoa que poderia resolver aquilo era o próprio Frink. Frink aparece e pergunta para Lisa como ela conseguiu desvendar aquilo. Lisa explica que, depois de fazer uma enorme redação sobre ele e decorar a caligrafia dele, percebeu isso. Ela comenta que todo aquele dinheiro não tinha valor nas mãos do Frink e que ele poderia abdicar dele. Frink diz que está feliz com o que fez e que agora poderá seguir sua vida normalmente. Ao terminar de falar, Frink grita, dizendo que fez uma coisa muito errada e que há poucos minutos ele tinha $1 bilhão. Isso não significa nada desde que eu possa te ver de novo. Nós vamos fazer isso? Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like e até os próximos vídeos.